Pois bem, uma questão polêmica, né, que a gente já vem discutindo ela desde a semana passada. Falamos direto de lá do próprio Porto com o representante, ele que inclusive é o personagem da reportagem, volta a reafirmar que o Porto não deve, né, sofrer sanção a nível de paralisação. Nós convidamos inclusive aqui um representante da Receita Federal, o delegado Murilo Cerqueira Xavier. Ele é da Receita Federal e vai falar para nós sobre essa possível suspensão de atividades do porto aqui da capital, o que isso pode significar também caso haja essa suspensão. Vamos aqui então, ele está conosco no telão do Band Cidade. Delegado, boa tarde, seja bem-vindo à TV Meridional Band. Falamos neste momento de Porto Velho para todo o estado de Rondônia. Gostaria de saber como é que está a situação atual. O representante do Porto diz que não há possibilidade de suspensão da atividade do Porto. Por outro lado, há a fiscalização e há as demandas que são necessárias de serem respeitadas por parte da fiscalização da Receita. Eu gostaria que o senhor trouxesse para nós um panorama de como está essa situação. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Agradeço aí pelo espaço, né? Bom, o Porto, na semana passada, nós fizemos aí a publicação da declaração da penalidade de suspensão, né? Essa tratativa de aperfeiçoamento das atividades do Porto, né, de acompanhamento da estrutura, ela já vem de longa data, desde 2017, que a gente começou esse processo, né, mais próximo aí da Receita Federal com o Porto. O Porto, ele tem uma área ali que a gente chama de área primária, né, é a área alfandegada, tá? Então, a gente pode relacionar isso como se fosse uma porta, né, que o Brasil tem para o comércio internacional. A partir dele, a gente consegue importar produtos estrangeiros e a gente consegue também exportar os nossos produtos para outros países do mundo, né? Então, é uma área de controle fiscal, de controle aduaneiro, uma área que a Receita Federal considera como muito importante, muito delicada, né, e que precisa ter uma estrutura mínima, que precisa ter alguns requisitos mínimos para a segurança, né, do porto, para a segurança dos operadores ali. Então, em 2017, nós começamos esse trabalho de acompanhamento dessa estrutura, e 2017 teve aí o início, né, de uma aplicação de uma penalidade que a gente chama de advertência. Isso se finalizou após todos os recursos administrativos em 2020, e logo em seguida, por constatarmos, por a Receita Federal constatar, por meio de uma comissão de alfandegamento, né, que os requisitos ainda não estavam cumpridos, houve então o início de um processo de suspensão do alfandegamento do porto, né? O que significa isso? Com a aplicação da penalidade da suspensão, as operações de comércio internacional, que eu comentei aqui, importação, exportação, elas ficarão suspensas. A partir da aplicação da penalidade, que conta 30 dias da publicação no Diário Oficial da União, que nós tivemos na semana passada, né? Então, lá no início do começo lá de abril, ela vai se efetivar a aplicação, e a partir desse momento, se as condições não estiverem ok, não estiverem de acordo com as normas da Receita Federal, né, o Porto ele não vai poder, ele vai ficar com essas atividades de comércio internacional suspensas. Não vai poder receber mercadorias estrangeiras e também recepcionar mercadorias com destino ao exterior, tá? Mas lembrando que as atividades que o Porto exerce, né, com fluxos nacionais, com mercadorias que não são provenientes do comércio nacional ou não vão ser exportadas para outros países, elas continuam normalmente. Então perfeito. Agora ficou muito claro para nós. A gente está falando de uma sanção que é justamente para a questão alfandegária. Só diz respeito à questão das embarcações e mercadorias que vêm de fora do país ou que, consequentemente, vão sair do Brasil para outras localidades mundo afora. Essa sanção, ela já foi aplicada? Deve durar quanto tempo? Eu gostaria de saber como é que está esse estágio, delegado. Tá. Nós estamos no período entre a publicação do ato, né, que declara a decisão pela suspensão, e a efetiva aplicação da suspensão. Esse período é de 30 dias, tá? Então, o ato
foi publicado, dando a publicidade da decisão na semana passada, tá? Então, daqui 30 dias, será efetivamente aplicada a pena de suspensão, tá? O porto, ele poderá retornar às atividades normal de comércio internacional a partir do momento em que estiverem todas aquelas condições, tá? E requisitos cumpridos. Quais são esses requisitos? Nós temos aí com duas características, uma mais operacional e física, das condições do porto, e outra que está relacionada à regularidade fiscal, né, do porto também, tá? Então, essas questões físicas estão muito relacionadas a um recinto alfandegado, né, onde são possíveis armazenamento de mercadorias estrangeiras, com as condições necessárias de segurança, de monitoramento, controle de fluxo de acesso, né, dentro das dependências do porto, tá? Então, são mais ou menos só para exemplificar alguns requisitos, alguns pontos que precisam ser atendidos pelo porto, né? A partir do momento em que o porto atender, tá, todas essas condições e requisitos, o porto pode retornar às suas atividades normalmente. O senhor tem esse número? É evidente que não é de alçada da Receita Federal em fazer este levantamento, mas aproximadamente o que representa em termos de volumes esse tipo de trabalho que pode ser interrompido através desta sanção? E aí eu pergunto, percentualmente falando, nós temos uma equação de que volume de ações internacionais que são efetivamente desenvolvidas no nosso porto. Isso pode representar um problema muito grande para a nossa economia, principalmente? Olha, o porto ele vem apresentando, né, desde 2017 para cá, como eu falei, a gente começou com esse processo de acompanhamento mais perto, né, lá no ano de 2017. O porto vem apresentando um aumento nas suas atividades. A gente vê um volume de comércio internacional, né, significativo aqui para o nosso estado, para o porto, né, pelas características que a gente tem aqui no norte, em comparação com outros pontos alfandegados do restante do país, que tem um movimento maior, né? Então, posso dizer que é um movimento considerável, tá? E durante 2020 e 2021, né, a gente teve grandes volumes de exportação, países da Europa, países da Ásia, né? Nós temos também exportação para países aqui da América Central, América Latina. Então, é um movimento considerável, né? A Receita Federal, ela se preocupa em estar perto desse comércio para facilitar e também para garantir que ele seja seguro, né? Sabemos que no processo de exportação e importação exige uma certa segurança, um controle, né, para evitar que outros produtos estejam serem introduzidos em cargas que estão sendo movimentadas, exportação e importação, né, para evitar que o acesso a áreas mais restritas por pessoas aí não autorizadas não seja realizado, né? Então, é um fator importante para o Estado, um fator importante para as empresas, para os operadores que operam aqui no estado de Rondônia e que também operam em outros estados do país e que utilizam essa porta de saída, né, para exportação para outros países aqui por meio da SOF. Então, o que a Receita ela pretende é garantir uma atividade com maior controle aduaneiro, né, com mais segurança, e a Receita Federal está aberta, né, sempre para discutir alternativas, para orientar se for preciso, para que a gente consiga chegar nesse ambiente um pouco mais controlado. Doutor, só para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu agradeço muito pela participação, mas quais são as argumentações da diretoria do Porto, da representatividade da instituição, para o não cumprimento destas exigências por parte da Receita Federal? A parte de infraestrutura, entre as demais necessidades que a Receita alega haver e que não estão sendo cumpridas, é o quê? Falta de recurso? Por que o Porto ainda não conseguiu se adequar de acordo com as necessidades? Olha, a gente
tem acompanhado aí algumas iniciativas, né? Mas que, como eu falei, né, já faz um bom tempo que a gente tem tratado com o Porto e o processo administrativo de penalidade, né? Ele tem o seu prazo, né? Ele tem o seu fluxo interno e não foi possível essas regularidades, né? Nesse tempo, né? Então, a questão de monitoramento, de sistema de controle de fluxo, do recinto alfandegado, que é uma das exigências da Receita, não foi possível, né, a organização e a conclusão de iniciativas, de obras nesse período. Então, é isso que a gente tem assim, de informação, né, relacionado a isso. Perfeito, agradeço demais a participação então do delegado da Receita Federal, Dr. Murilo, falando conosco aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos, espaço sempre aberto para a gente informar a sociedade aqui. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Muito bem, então, informações sobre essa questão da possível sanção e que deve acontecer, aqui tudo indica, né? Caso não seja atendido aí a necessidade implementada pela Receita Federal na manutenção do alfandegamento do nosso porto aqui na capital do estado. Isso pode significar problemas, a gente fala sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Se termos aí esse tipo de atividade interrompida, é um balde de água fria acerca desta questão da cadeia produtiva. Vamos produzir, vamos exportar, mas de que forma? Se a gente não pode usar os nossos mecanismos.